Olá pessoal, hoje nós vamos receber visita no AgroVerdades. Estamos aqui com a professora Janaína Martuccello da Universidade Federal de São João del Rei. Ela está aqui hoje, nós vamos mostrar para vocês um experimento com adubação nitrogenada, testando fontes e estratégias de adubação com o Daniel, com a Roberta, que são alunos de doutorado. Pessoal, um prazer enorme estar aqui, estou ansiosa para poder ver junto com vocês aí esses experimentos e vamos então para mais um AgroVerdades. Olá pessoal, inicialmente gostaria de agradecer a todos que seguem o canal, pedir que se você gostou desse vídeo que você dê um clique, e se inscreva, tá? E clique aí no sininho para você estar recebendo as notificações dos materiais que são postados aí semanalmente. Hoje é um dia muito especial aqui para o canal AgroVerdades, tá? Nós estamos aqui com a professora Janaína Martuccello, tá? Que veio aqui dar uma série de palestras para a gente, visitou propriedades, está conhecendo aqui a região aqui de Araguaína, no Tocantins. Eu espero que ela venha aqui agora com mais frequência, porque a gente recebe bem as pessoas aqui, mas tem que trabalhar muito. Ela já deu umas 200 palestras já, né, Batista? Mas, pessoal, e assim, a Janaína, a gente interage muito aí através das redes sociais e tal. E hoje nós estamos aqui, Estamos aqui numa área experimental, tá? Onde nós trabalhamos aqui com algumas alternativas e estratégias de adubação nitrogenada. O Daniel, que é aluno de doutorado, é orientado da professora Fabrícia Rocha Chaves Mioto, tá? E a Roberta Freitas, que é do programa, o Daniel é do programa de pós-graduação aqui da UFNT, e a Roberta do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal da Paraíba, o curso é integrado, tá? E é orientada do professor Magno Cândido, tá? E tá tocando aqui o experimento. Ela é uma sequência, começou pelo Daniel. Então, Daniel, eu vou pedir pro Daniel falar o que foi o experimento dele. Depois nós vamos passar para a Roberta e depois a professora Janaína dá uma fala aqui das impressões dela com relação à área experimental, ao tipo de solo e etc. Bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui no canal AgroVerdades, a professora Nilma, a professora Janaína, a professora Fabrícia, minha orientadora. E assim, nós trabalhamos aqui no ano de 2021, com um experimento testando, ou seja, avaliando duas fontes de nitrogênio, professora, ou seja, o nitrato de amônio e a ureia, e aí com duas estratégias de aplicação, ou seja, dose única e dose parcelada. Trabalhamos aqui num período de 84 dias, que foi o período experimental, utilizando 3 animais por piquete, e aí utilizando também 90 quilos de N, por hectare, que nós utilizamos aqui nesse período de 84 dias, sendo que era subdividido em doses parceladas e doses únicas. E aí, como podemos observar aqui é uma região, a área aqui na verdade, é um terreno um pouco arenoso, em torno de 98% de areia, conforme as minhas análises, que fizemos no laboratório de solos. E aqui pegamos o período do experimento entre final de fevereiro até meados de maio, por aí. A seca foi muito grande, aí tivemos que meio que encerrar também o experimento. Mas foi nesse período aí de final de fevereiro, quando os animais chegaram em março, início de março, até meados de maio, que foi o experimento. Nesse período, você lembra, Daniel, assim, a média dos tratamentos aí de ganho médio diário, de ganho médio por área? Professor, o GMD aqui, mais ou menos, o ganho médio diário, foi em torno de 600 nos primeiros ciclos, assim, quando começou o experimento. E aí, logo, no final do experimento, chegou em torno até de 500 gramas, mais ou menos, por dia, nesses animais. Só com a adubação e, não, no caso, só o sal mineral, que nós fornecemos diariamente para os animais. Tá. Gente, só para adiantar, a gente tem dado um foco,
nesses experimentos, não só na parte de desempenho animal, tá? Mas aí eu vou passar para a Roberta para ela falar um pouco do que ela mediu no experimento dela, e a gente vai comentando, que aí o experimento já vai pelo 3º ano, né, nos mesmos piquetes, com as mesmas doses, com as mesmas estratégias. Roberta. Bom dia, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho desse projeto, desse trabalho. Então eu dei continuidade, né, eu já estou no meu 2º ano, dos 3 anos de experimento, a gente deu continuidade. E o interessante é que a cada ano a gente vai melhorando, né, a gente vai avaliando, vai vendo o que a gente pode fazer para poder melhorar. E a cada ano a gente vai acrescentando alguma análise, alguma estratégia para poder melhorar realmente, né, o trabalho, a pesquisa em si. Foi o que aconteceu. Então a gente, no ano 2 que eu fiz aqui, a gente começou no final de 2021, né, então fomos de dezembro até março. Na verdade, até abril, porque a gente fez diferimento também, de 2022. E a gente trabalhou com os mesmos tratamentos, né, também com o nitrato de amônio e a ureia, também em dose única parcelada. E a gente teve o diferencial de aumentar essa dose de nitrogênio, né? Então a gente saiu de 90 para 150, né, também único e parcelado. E a gente começou também a trabalhar algumas outras questões, né, que foi a questão, por exemplo, de raiz. A gente começou a trabalhar a raiz, né, já começou a pensar em uma avaliação em relação ao carbono no solo, né. E aí esse ano de 2023, que a gente iniciou em janeiro, né, a gente está aí indo para o 3º ciclo, a gente teve algum diferencial. A gente teve um primeiro ciclo que foi de janeiro a fevereiro, a gente não trabalhou com adubação nesse ciclo, né, a intenção era a gente avaliar o que é que tinha nesse pasto, né, então a gente fez uma avaliação residual, né, para ver o que é que ficou do ano anterior, dos 2 anos anteriores de projeto, né, e aí no 2º ciclo a gente já entrou com essa adubação, né. Esse ano a gente voltou a diminuir, né, a quantidade de adubo, por questões mesmo financeiras, a gente está pensando no financeiro também, então a gente fez uma metade da dose, né, foi 75 por hectare esse ano, e a gente está trabalhando melhor, né, a questão de coleta de raiz, coleta de solo para fazer estoque de carbono, né, então esse é o diferencial para esse ano de experimento. A gente está além de avaliar essa relação solo-planta-animal, que é muito interessante no projeto, né, importante, estamos também trabalhando essa interação com o meio ambiente, né, com sustentabilidade. Roberta, nos dados lá que você passou para mim, passou para a Fabrícia, lá para o pessoal da Iara, quero dizer aqui que a Thaís Kozer, né, da Iara, que é quem acompanha a gente se reúne quase que semanalmente para estar discutindo os dados, né, pessoal. Uma coisa que o experimento da Roberta que a gente observou é que eu digo sempre, né, solo arenoso é maldição ou redenção. E o que a gente vê é que tem algumas características extremamente interessantes, né, com relação à distribuição de raízes no perfil do solo. Para vocês terem ideia, a maioria quando você mede estoque de carbono, raízes, em pastagem, de 0 a 30, convencionou isso. E aí, Roberto, o que foi que você observou em relação à distribuição das raízes aí? Então, a gente está avaliando até 1 metro, né? Então a gente coleta de 20 em 20 centímetros. E o que é que a gente percebe? Que, como o professor falou, né, a gente tem essa avaliação normalmente até 30 centímetros, só que nosso trabalho a gente percebeu que 50% dessas raízes elas estão de 40 a 1 metro. Né? Então é interessante demais a gente conseguir avaliar isso, né? Ver que essas raízes elas têm uma profundidade maior, e é bem interessante isso. Né? E além disso também, a partir do uso do nitrogênio, a gente conseguiu redistribuir, né, essas raízes. Então a gente fez uma avaliação no início, antes de entrar com adubo, e no final. E a gente percebeu que houve uma redistribuição. Né? Então essas raízes elas saíram um pouquinho do perfil inicial ali, na T40, e foram mais para camadas mais profundas, o que é muito interessante, né? Porque a gente também tem nutrientes que estão lá nas camadas mais profundas. E aqui mesmo, que é uma região que tem muita chuva nesse período, né, que a gente trabalha no período de águas, a gente tem pode ocorrer mais a lixiviação de nutrientes, né? Então esse nutriente ele pode descer mais para camadas profundas, então se a gente tem raízes lá embaixo, a gente vai ter essas raízes aí para poder estar utilizando aí esses nutrientes que estão em camadas mais profundas. Aí, pessoal, eu queria só chamar a atenção, viu, Janaína, do que a gente tem visto. Primeiro, a gente discutindo crédito de carbono. Quando você faz crédito de carbono, que você compara só a camada de 0 a 30, tá? Vamos pensar aí igual a Janaína, a Roberta falou, ó, 50% está abaixo de 40 centímetros. Então, se a gente provar isso e trabalhar com essa nova metodologia, né, mostra que nessas áreas de solos arenosos aqui da Amazônia, em média, Roberta, nós não vamos discutir tratamento ainda porque não teve estatística. Todos deram
um valor alto, mas é algo em torno de 9 mil quilos de matéria seca de raiz. Carbono, obviamente, vai dar um valor, mas que nós estamos medindo só a raiz, na hora que você medir o carbono do solo, vai dar mais alto. Né? Então, o que a gente entende é que esses solos arenosos, isso pode ser uma estratégia extremamente interessante para você ter uma pecuária altamente sustentável, porque esses solos, né, eles são um sorvedouro, né, de CO2, né? O poder de sequestrar carbono desses solos é muito alto. E aí eu queria que basta que vocês vejam, né, o tipo da vegetação, o tipo das árvores que nós temos. Então é tipo de uma areia, quer dizer que essas plantas elas têm nutrientes numa camada, até camadas mais profundas. E, Janaína, aqui assim, o que a gente acontece? Eu falo que isso aqui é uma, entre aspas, né, isso aqui é uma hidroponia, né, a seco, porque todo nutriente que você põe nesses solos arenosos, ele fica de uma forma disponível para a planta. Talvez parcelar e você usar, por exemplo, fósforo, se você disser, eu vou colocar 100 kg de P2O5, que a gente não usa 25, 30 e coloca todo ano. Porque se você colocar 25 e colocar 100, no próximo ano ele vai embora. Fósforo que é tido como um produto, como um elemento muito pouco móvel, mas aqui ele desce também. Então, Janaína, é essa aqui que é o que eu falo que é importante que as pessoas entendam, que nós estamos falando de 59% do território nacional. Esses solos, esse neossolo, que a gente chama de solo, que é neossolo quartzarênico, que como você diz aqui, cadê o mar, né? Que é areia, né? Então, nessa região norte do Tocantins, é próximo de 50%. É esse tipo de solo. E a gente está buscando exatamente uma janela para mostrar para as pessoas que solo arenoso, ele está longe de ser uma maldição e passa a ser uma grande redenção pela facilidade que você tem de baixo custo de adubação, porque o que você põe, aí o cara vira e fala assim, mas eu vou adubar eu vou usar solo, você tem que adubar muito. Eu falei, depende, se você fizer um planejamento de adubar, parcelar e adubar todo ano, é uma adubação de uma resposta até maior do que muitos solos argilosos. Então, eu digo sempre, sabe? Isso aqui tem que parar de ser uma maldição e passar a ser uma redenção. Não estou querendo dizer que é melhor do que o outro, mas é uma oportunidade enorme que nós temos em áreas que estão, como você fala, são áreas marginais e que as pessoas ainda não aprenderam a trabalhar com elas. Eu primeiro queria agradecer, professor, pelo convite. Né, já tenho 3 dias que eu estou aqui na região de Araguaína, vi muita coisa bacana, já fizemos palestras, já visitamos fazendas e agora a gente está na universidade. Mas antes até, professor, de eu falar aqui para o pessoal do AgroVerdades que está acompanhando a gente, em relação ao trabalho, eu queria só reforçar uma coisa que eu sempre falo nas palestras, sempre falo no canal, nas redes sociais, é que o trabalho da universidade é o que a gente está fazendo aqui. Né, o professor Nilma está aqui tentando encontrar soluções para o pecuarista, no sentido de mostrar para o pecuarista que é possível fazer uma pecuária sustentável e competitiva num solo que aparentemente não te dá nada, né? E que é um solo que você já está condenado. Minha terra é ruim, não dá para fazer nada, né? E escuto muito isso. Então o papel das universidades, e isso precisa ser valorizado, é justamente gerar essas tecnologias para que elas cheguem até você, pecuarista, que está aqui assistindo a gente, porque se está aqui é porque tem interesse em melhorar, né, professor? A pessoa que está assistindo esse vídeo aí, que está vendo a ciência acontecendo, né? Então a gente tem uma equipe por trás disso tudo, estudantes de pós-graduação, professores orientadores, pessoas de outras instituições, então existe um intercâmbio, né? O Magno manda ela para cá, então tem esse trabalho, esse é o papel da universidade, né? Gerar tecnologia. Então o que eu digo para o produtor? Busque conhecimento na fonte, né? Busquem conhecimento onde vocês sabem que vão entregar para vocês resultados realmente, né, feitos com base em experimentação, com repetição. Se vocês olharem, está tudo cheio de cerca, porque cada piquetezinho desse está recebendo um tipo de tratamento,
né? Então a gente respeita todas as leis da estatística, né, professor, para que tragamos para os pecuaristas esses resultados muito mais fiéis, né, e representando realmente aquilo que vocês podem reproduzir na fazenda, né? Então, tendo dito isso, professor, parabenizo toda a equipe pelo trabalho que vem sendo conduzido, né, e a universidade de uma forma geral, assim como as Embrapas, que trazem soluções tecnológicas para o pecuarista, né? E o que o professor faz no canal AgroVerdades aqui é tentar levar para o pecuarista esses resultados, né? Então a gente encontrou essa forma, usando as redes sociais, para poder levar esse trabalho. E é bem isso mesmo que você falou, professor, agora falando aqui do experimento, né? Os solos arenosos em geral, eles são tidos, né, como uma grande maldição, né? Meu solo é arenoso, mas é possível fazer um bom trabalho. Então a adubação, né, professor, num solo arenoso, ela tem que ter todo um planejamento, né? Então essa questão do fósforo que o professor falou, né? A gente tem muito fósforo disponível em solos mais argilosos, né? Então o mesmo problema que o camarada não pode jogar uma quantidade alta de fósforo no arenoso, no argiloso se ele joga também, fica tudo agarrado lá na CTC do solo e também não libera. Então por isso que eu digo, estamos gerando as tecnologias nas universidades, aqui a Federal do Norte do Tocantins gerando, para que vocês apliquem ela de forma correta, né? Então existem estratégias para serem utilizadas. Eu queria perguntar para os meninos, em relação a essa questão do parcelamento ou não do adubo nitrogenado, né? Que vocês têm um tratamento em que vocês jogam de uma vez. E aí, só para tirar uma dúvida aqui, quando vocês aumentaram essa dose para 180, né? 150. 150. Aplicaram os 150 também de uma única vez. E teve diferença? Vocês já chegaram a trabalhar os dados para a gente saber se lixiviou muito esse nitrogênio? Como é que foi essa... A gente observa que no primeiro ciclo, quando a gente faz Nossa, os tratamentos de dose únicas, eles dão um boom de crescimento. Mas quando a gente chega lá no final para poder avaliar, né, de uma forma geral aí os dados, o parcelamento ele sai ganhando. Está saindo ganhando na maioria das variáveis avaliadas. Que é a estratégia de adubação, né, professor? Sabendo fazer, você tem um resultado mais a longo prazo, né? Assim, porque hoje em dia, né, com o preço de hora de trator, a gente imaginava, será que a gente não pode fazer uma dose única? Mas aqui os dados aqui, a gente gostaria muito que desse uma dose única, principalmente com o nitrato, né? Imaginava, não, pode ser que a ureia não dê, mas o nitrato de amônia talvez possa suporte essa aplicação, mas os dados têm mostrado que não. Eu acho que talvez a gente possa no futuro tentar, em vez de fazer 4, dividir em 2 aplicações, que você já economiza. Se for 4, você já reduz 50%. Mas na estratégia de dose única, tanto a ureia como o nitrato de amônia, quando chega lá para o final, já começa a sentir. A sentir. E tem um problema, viu, Janaína, que aqui, ó, nós fizemos uma cata de plantas invasoras aqui, tá? E o que acontece? Aqui isso é Amazônia. Isso aqui mata aqui, você pode adubar, você pode fazer a densidade que tem, que a invasora vem muito. Então o que acontece? Quando você trabalha com essa dose única, que chega lá para o final, se o capim der uma baqueada, as invasoras vêm e vêm com muita vontade. E aí o que adianta você economizar uma aplicação de adubo e depois ter que entrar com herbicida? Então, assim, quanto mais nós já vamos aqui para o 3º ano e só vai surgindo problema para a gente tentar resolver. Mas desse jeito. Tentar resolver, né? Mas, assim, de uma maneira geral, assim, eu até parabenizo aí o Daniel e a Roberta, porque é bastante trabalhoso, né? São 2 anos aí para cada um tocando. O Daniel fez o mesmo tratamento aqui, ele replicou lá em parcelas para ter um controle maior, tá? Para a gente poder, porque aqui por exemplo, dose única, mas lá a gente joga a quantidade certinho, são unidades menores, ele tá repetindo lá. Uma coisa que a gente chama atenção, né, é da produção, né? Aqui Roberta, quanto que foi a média, média geral dos tratamentos de arrobas por hectare? Tá em torno de 11, 12 arrobas por hectare. Gente, isso aí são em 84 dias, né? Só de experimento. Se a gente tivesse pegado o período chuvoso todinho, certamente a gente bateria tranquilamente aí
em 20 arrobas, 22, 23 arrobas por hectare, que é quando a gente trabalha, quando a gente pensa numa média de 4 arrobas no Brasil, né? Então a gente está com a média relativamente boa, né? E quando a gente pensa, tá, que nós estamos trabalhando num solo que para muitos, né, é um solo que tem extrema limitação, tá? Bom, nós vamos convidá-los, que nós vamos visitar mais experimentos aqui com a Janaína. Nós vamos fazer aí alguns vídeos, tá? Esse vai ser o primeiro e vai ter outros em sequência, né? E para encerrar, né, como sempre, esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.